leu na internet que a Sarah estava prestes a se casar. Então a correspondência deles ficou feia. Na década de 1980, não havia lugar melhor do que a Bulgária para os amantes de vírus. O país socialista, atormentado pela hiperinflação, infraestrutura em ruínas, racionamento de alimentos e gasolinas, apagões diários e matilhas de cães selvagens nas ruas, tornou-se uma das zonas de alta tecnologia mais quentes do planeta. Legiões de jovens programadores búlgaros estavam mexendo em seus clones piratas do IBM PC, espalhando vírus de computador que conseguiam viajar para o brilhante e próspero Oeste. Então, em 1989, um artigo apareceu na principal revista de informática da Bulgária, dizendo que o tratamento dado pela mídia aos vírus de computador era sensacionalista e impreciso. O artigo, na edição de janeiro da revista Computador para Você, da Bulgária, intitulado A Verdade sobre o Vírus de Computador, foi escrito por Veselin Bonchev, pesquisador de 29 anos do Instituto de Cibernética Industrial e Robótica da Academia de Ciências da Bulgária, em Sofia. Ele escreveu que o medo do vírus de computador estava se transformando em uma psicose em massa. Qualquer programador competente poderia dizer que os arquivos são corrompidos por um vírus. Os arquivos infectados são maiores que os arquivos não infectados. Eles correm mais devagar, eles fazem coisas estranhas como tocar nas músicas, desenhar árvores de Natal na tela e reiniciar os computadores. Era difícil perder um vírus. A prevenção por meio de higiene cibernética básica era simples. Não permitia que outras pessoas usassem seu computador. Não use produtos de software suspeitos. Não use produtos de software adquiridos ilegalmente. O Veselin viria a se arrepender desse artigo. Ele não percebeu que o que poderia ser um vírus óbvio para ele, poderia não ser óbvio para a secretária que usava um computador como máquina de escrever. Além disso, a maioria dos usuários da Bulgária não possuía seus próprios computadores pessoais. Eles os compartilhavam. Quando Veselin escreveu esse artigo desdenhoso, ele ainda não havia visto um vírus. E ele havia ficado muito surpreso quando dois homens entraram no escritório do Computador para Você, onde ele costumava ficar, e alegaram ter um vírus. Eles haviam lido os artigos sobre essas estranhas novas criaturas na revista e queriam mostrar ao Veselin o vírus que haviam descoberto em sua pequena empresa de software. Os homens não apenas relataram que tinham um vírus, eles também alegaram ter escrito um programa antivírus que o eliminou. Trouxeram seu laptop com eles. O laptop tinha um vírus e quando executaram o programa antivírus, o vírus desapareceu. O Veselin ficou ao mesmo tempo fascinado e horrorizado. Fascinado porque nunca tinha visto um vírus antes, ou um laptop, aliás. Horrorizado porque os homens tinham acabado de eliminar completamente o vírus. O horror se transformou em pânico quando os homens lhe disseram que também haviam eliminado o vírus dos computadores de sua empresa. O Veselin correu para o local de trabalho em busca de restos. Ele encontrou uma impressão do código do vírus no lixo. Ele levou para casa e digitou bit por bit em seu computador, com cuidado para não cometer erros. O Veselin acabou descobrindo que havia ressuscitado o vírus comumente conhecido como Viena. Ao analisar Viena, o Veselin ficou desapontado. Ele imaginou algo maravilhoso, programas de computador, autorreprodutores, que deveriam ser elegantes, frutos de alguma arte negra esotérica. Uma olhada sob o capô, no entanto, revelou que não era tão bonito. Viena era cruelmente destrutiva, mas seu código era grosseiro e desleixado. Enquanto Veselin estudava Viena, outros búlgaros também começaram a mexer com programas maliciosos. E um dos compatriotas dele logo se tornaria o criador de vírus mais perigoso do mundo, se tornando seu inimigo mais ferrenho. Viena era um vírus simples e, portanto, bom para experimentos. E Veselin perdeu a oportunidade não querendo manchar sua reputação. Mas Theodor Przewalski, um amigo dele, teve menos escrúpulos. Ele ficou fascinado com o conceito de vida artificial e decidiu explorar suas possibilidades. Após 2 dias de trabalho na Universidade Técnica, a maior escola de engenharia da Bulgária, o Theodor produziu um vírus. Embora ele o tenha modelado em Viena, seu vírus não destruiu os arquivos. Ele apenas instruiu o alto-falante a emitir um bip sempre que infectasse o arquivo. Em seu diário de 12 de novembro de 1988, ele registrou sua realização. A versão 0 vive.
Com o passar das semanas, o Theodore adicionou novos recursos ao vírus. Ele também experimentou programas antivírus. Todas as criações do Theodore eram vírus de zoo, espécimes construídas para fins de pesquisa, não para serem soltos na natureza. No entanto, eles escaparam do zoológico. De fato, uma versão do Viena se tornou o primeiro vírus búlgaro a emigrar para os Estados Unidos. O Viena conseguiu escapar do computador do Theodore porque seu computador estava executando um sistema operacional da Microsoft conhecido como DOS, abreviação de Sistema Operacional de Disco, que não tinha recursos de segurança. O DOS foi desenvolvido para uso individual em computadores pequenos e baratos, que chegaram ao mercado em meados da década de 1970 com nomes como Apple, TRS-80 e Commodore. A segurança não era uma prioridade ou mesmo uma necessidade para esses computadores pessoais ou PCs. A segurança cibernética nessa época era simples. Para impedir que as pessoas roubassem seus dados, você tinha que trancar a porta. Aqueles que usavam computadores pessoais, no entanto, queriam compartilhar seu código. Jovens nerds ansiavam por novos videogames, mas não queriam pagar por eles. E o DOS também não era gratuito, e cópias piratas circulavam livremente entre os usuários de PC. A pirataria de software era normal na Bulgária. Theodore compartilhou um computador com 4 outros pesquisadores e eles distribuíram disquetes livremente. Embora Theodore tomasse muito cuidado para manter seu vírus de zoológico cativo, eles inevitavelmente escaparam. Ele os colocou em gaiolas sem fechaduras. Mas o Theodore ficou desapontado por não encontrar um uso produtivo para suas criações. Quando soltos na natureza, até mesmo seus vírus bons tiveram efeitos colaterais ruins. Enquanto Theodore estava ficando desiludido com o negócio de vírus, a carreira do Vesselin estava esquentando. Com franqueza admirável, ele escreveu um artigo no Computador para Você, confessando seu erro anterior. Os vírus eram claramente um problema crescente e o Vesselin queria corrigir seu erro. Ele começou a analisar novos vírus que se espalhavam pela Bulgária e publicou os resultados. Os artigos do Vesselin, detalhando os perigos dos vírus, tiveram uma consequência não intencional. Eles inspiraram ainda mais criadores de vírus. E os seus leitores aprenderam a escrever vírus com esses artigos e alguns tentaram melhorar as versões existentes. Logo, parecia que todo programador de computador na Bulgária sentia a necessidade de escrever um vírus. Um estudante de Plovdiv estava bravo com seu tutor, então ele criou um vírus para infectar seus arquivos. E ele escreveu mais 2 vírus para sua namorada como prova de sua afeição. 2 amigos que estavam com raiva de seu chefe por não pagá-los escreveram um vírus como vingança, que fazia o som de um papel embaralhado ao infectar os arquivos. As pessoas começaram a falar da fábrica de vírus búlgara. O fundador do Centro de Teste de Vírus em Hamburgo, Morton, foi citado em um artigo do New York Times em 1990. Os búlgaros não apenas produzem a maioria dos vírus de computador, mas também os melhores. A fábrica de vírus búlgara era uma fábrica no sentido de Andy Warhol, um coletivo solto de jovens búlgaros, que eram todos homens, altamente inteligentes e entediados. Escrever vírus tornou-se uma fonte de estímulo intelectual e uma forma de distinção social. Em 1991, Vesselin encontrava 2 novos vírus búlgaros por semana. Ele passava os dias atendendo ligações de empresas atacadas por vírus. E ele passou suas noites e fins de semana estudando esse vírus. Ele também foi membro fundador da Organização de Pesquisas de Antivírus de Computadores. Uma das mais importantes foi a proibição estrita de escrever vírus. A CARO, a sigla da organização, tratava os vírus de computador como armas biológicas. O perigo de escaparem do laboratório foi considerado alto demais para justificar a experimentação. Na verdade, CARO ajudou a criar uma cisma entre os pesquisadores de antivírus e a comunidade geral de segurança cibernética. A comunidade geralmente esperava que seus membros fossem hackeados para que descobrissem como se defender. A prática era conhecida como hacking ético ou white hat. Qualquer pesquisador que tenha escrito um vírus teria sido vetado como membro da CARO. Embora muitos na indústria de antivírus tenham mexido com vírus, não era algo sobre o qual eles falavam. Até antes do Vesselin publicar seu artigo de advertência sobre vírus na revista, alguém estava secretamente tentando redefinir o meio. Seu nome online era Dark Avenger, que pensou que naquele ponto não havia vírus sendo escritos na Bulgária, e que então decidiu escrever o primeiro. No início de março de 1989, ele surgiu e começou a viver sua própria vida e a aterrorizar todos os engenheiros
e outros sujeitos. O Dark Avenger estava errado. Outros já vinham espalhando vírus por meses, mas o Dark Avenger construiu dele para ser letal. Sua primeira criação seria conhecida como ED. Quando um usuário executava um programa infectado com ED, o vírus não começava atacando outros arquivos. Ele ficava escondido na memória do computador e devolveria o controle ao programa original. No entanto, quando um usuário carregava outro programa, o ED, em oculto, entrava em ação e infectava esse programa. Esses programas infectados seriam os novos portadores do ED. O ED também embalou uma carga útil que destruiu lenta e silenciosamente todos os arquivos que tocou. Quando o programa infectado era executado pela 16ª vez, o vírus substituía uma seção aleatória do disco no computador com seu cartão de visita. ED vive em algum lugar no tempo. Depois de muitas dessas mudanças indiscriminadas, os programas no disco paravam de carregar. Vírus destrutivos não eram novos. O Vienna, por exemplo, destruía todos os 8 arquivos, mas o ED era muito mais malicioso. Como as infecções por ED demoravam um pouco para produzir sintomas, os usuários espalhavam o vírus e faziam backup dos arquivos contaminados. Quando os usuários descobriram que seu disco havia se transformado em serragem digital, eles também descobriram que seus backups estavam seriamente danificados. O Dark Avenger havia inventado o que era agora chamado de vírus Delta Dingler, um vírus que alterava dados em arquivos. O Dark Avenger estava orgulhoso de sua criação cruel e reivindicou crédito no código. Primeiro, ele inseriu um aviso de direitos autorais irônico. Esse programa foi escrito na cidade de Sofia, 1988-89, Dark Avenger. A sequência ED Vive, que causou tamanha destruição, foi uma homenagem ao seu amor pela música heavy metal ED. Em Algum Lugar no Tempo era o nome do 6º álbum do Iron Maiden, no qual ED aparecia na capa com um ciborgue musculoso em um cenário de Blade Runner, ao lado de um grafite onde se lê ED Vive. O Dark Avenger passou a escrever mais vírus, e cada vírus era mais sofisticado que o anterior. Os vírus eram tão contagiosos que se infiltraram nos computadores dos militares, bancos, seguradoras e consultórios médicos em todo o mundo. De acordo com John McAfee, que na época era chefe da Associação da Indústria de Vírus de Computador, ele diria que 10% das 600 ligações que recebiam todas as semanas eram para vírus búlgaros, e 99% dessas ligações era para Dark Avenger. Uma das criações mais nojentas do Dark Avenger foi observada pela primeira vez na Biblioteca da Câmara dos Comuns, em Westminster, em outubro de 1990. A equipe de pesquisa ficou perplexa porque alguns de seus arquivos regulares estavam faltando e outros estavam corrompidos. Visto que o problema se agravava cada vez mais, a biblioteca chamou um especialista externo. Uma varredura de vírus deu negativo, mas o especialista tinha certeza que havia uma infecção, porque os arquivos corrompidos aumentaram de tamanho. Ao examinar o conteúdo dos arquivos, ele notou uma palavra na confusão de caracteres: nomenclatura. Nomenclatura é russo e significa literalmente lista de nomes. Referia-se à elite da sociedade soviética, os burocratas e líderes do partido, recebendo privilégios especiais em troca de seus serviços ao partido e ao Estado. A Bulgária também seguiu esse sistema, e o termo tinha uma conotação pejorativa, pelo menos para quem não constava na lista. Quando o notável pesquisador de vírus britânico Alan Solomon foi consultado, ele descobriu o vírus mais destrutivo que já havia observado. Ao contrário de outros vírus que atacavam os arquivos, o nomenclatura atacava todo o sistema de arquivos. O seu alvo era a importante tabela de alocação de arquivos FAT. O Alan também notou alguns caracteres cirílicos e imaginou que fossem búlgaros, usando o FidoNet, uma rede de computadores usada para comunicação entre quadros de avisos da internet. E ele contatou um engenheiro búlgaro. Ele recebeu a seguinte tradução quebrada: esse gordo idiota, em vez de beijar os lábios de uma garota, beija outra coisa. O Dark Avenger rapidamente alcançou notoriedade na comunidade búlgara de vírus de computador. Ninguém sabia sua identidade ou qualquer coisa sobre ele, aumentando sim
a sua aura mística. Na época, um especialista até o descreveu como: seu trabalho é elegante, ele ajuda os programadores mais jovens, ele é um super-herói para muitos deles. A empolgação, portanto, explodiu quando ele se juntou ao vírus Exchange, em novembro de 1990. Pierre, um criador de vírus francês, escreveu: Oi Dark Avenger, onde você aprendeu programação? E o que significa Edviv? Outro hacker chamado Free Rider deu boas-vindas ao Dark Avenger com elogios. Oi, brilhante criador de vírus. Nem todo mundo era fã, no entanto, muito menos o principal cruzado de antivírus da Bulgária. De fato, o Dark Avenger e o Veselin se tornariam rivais hostis, e a sua animosidade levaria o Dark Avenger a escrever cada vez mais programas maliciosos, malwares que representavam uma ameaça real para a indústria de antivírus e todos os usuários de computadores pessoais do planeta. Sarah Gordon não começou a sua carreira como pesquisadora de vírus, nem mesmo na indústria de tecnologia. Ela cresceu em extrema pobreza no leste de St. Louis, no Missouri, em uma casa que não tinha aquecimento ou água corrente. Ela abandonou a escola quando tinha 14 anos e fugiu de casa. Aos 17 anos, ela concluiu o ensino médio ao passar em todos os exames oferecidos pela escola, apesar de não ter feito nenhuma das aulas. Ela teve muitos empregos, entre eles conselheira de crise juvenil. E ela cultivava sua própria comida e gostava de brincar com computadores. Então, em 1990, ela comprou o seu primeiro computador pessoal, um IBM PC XT usado. Enquanto a Sarah se familiarizava com o seu computador usado, ela notou algo. Sempre que ela acessava arquivos em seu drive de disco na marca de meia hora, uma pequena bola, na verdade um marcador, iria ricochetear na tela. Seus arquivos pareciam bons, mas a bola de ping-pong era irritante. E a Sarah não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, ela perguntou por aí. Mas ninguém sabia também. Ninguém entendia o que era isso. Em 1990, poucos americanos encontraram um vírus de computador. Enquanto a Sarah tentava descobrir o que havia infectado seu PC, ela se conectou à Fidonet, a rede que conectava as trocas de vírus. Os criadores de vírus xingavam muito e trocavam malwares como cartões de beisebol. Mas ela notou que um usuário era tratado com reverência: o Dark Avenger. A Sarah foi assombrada pelo Dark Avenger. Ele parecia familiar. Dada sua experiência em correção juvenil e juventude em crise, ela reconheceu o relacionamento rebelde que jovens problemáticos costumam ter com figuras de autoridade. A Sarah sabia como atrair esses jovens, e ela conseguiu se corresponder com outros criadores de vírus que conheceu no Fidonet. O Dark Avenger, no entanto, não estava interessado em falar, e ela postou em um quadro de avisos que queria ter um vírus com o nome dela. Algumas semanas depois, o seu desejo se tornou realidade. O Dark Avenger carregou o novo malware no quadro de avisos. No código-fonte do vírus, ele comentou: dedicamos esse pequeno vírus a Sarah Gordon, que queria ter um vírus com o nome dela. Esse vírus seria conhecido como Dedicate. Mais tarde, a Sarah se arrependeria de fazer um pedido tão irreverente. Pedir a alguém para dar o nome dela a um vírus era um convite para o Dark Avenger criar um código destrutivo que poderia causar muitos danos. Foi irresponsável. Mas isso não era tudo. O vírus que o Dark Avenger escreveu estava escondido dentro de outro malware, que ele também construiu. Esse programa era um mecanismo de vírus polimórfico, uma ferramenta para criar vírus mutantes que ameaçavam destruir todos os softwares antivírus. Quando os vírus emergiram do mecanismo de mutação do Dark Avenger, o seu genoma alterado era irreconhecível pelos detectores existentes. Pior ainda, era um programa de prateleira que qualquer pessoa com um vírus poderia usar. Era pequeno, pouco mais de 2.000 bytes. E ninguém precisava entender como funcionava. Um iniciante podia usá-lo para criar um malware indetectável e auto-reprodutível. A Sarah havia pedido inocentemente uma arma bebê, mas o que ela tinha era uma arma nuclear. Embora o Veselin passasse seus dias e noites lutando contra o vírus, ele não desgostava daqueles que os escreviam. Afinal, alguns desses escritores eram seus amigos, e ele entendeu por que eles fizeram isso. Ele disse o seguinte: a primeira coisa e mais importante, a razão de todas, é a existência de um
enorme exército de jovens e extremamente qualificados magos da computação que não estavam ativamente envolvidos na vida econômica. Ele entendeu que esses jovens foram treinados com uma habilidade de alta tecnologia, mas não tinham nada para usá-lo. A Bulgária tinha poucas empresas de software e os salários eram minúsculos. Escrever vírus fofos e inteligentes era uma saída para a criatividade. Mas a necessidade psicológica de criar não foi a única razão para a fábrica de vírus búlgara. Como a pirataria de software era tão difundida na Bulgária e era de fato uma espécie de política de Estado, as infecções também eram. Quando todo mundo copia programas em vez de comprá-los do fabricante, os vírus têm uma maneira fácil de se mover de um disco para o outro, de um computador para o outro. Os fabricantes de software não podiam fazer nada sobre essa pirataria porque a Bulgária não tinha leis de direitos autorais. O Veselin entendeu o dano generalizado que os vírus estavam criando, e ele considerava um novo passatempo nacional irresponsável e juvenil. Mas se essa atividade não era justificável, pelo menos era compreensível. O Veselin não conseguia, no entanto, entender o Dark Avenger. Suas façanhas eram tão destrutivas, tão malévolas, que o seu criador devia ser psicologicamente anormal. O sentimento era mútuo. O Dark Avenger desprezava o Veselin e o chamava de Adoninha. Em parte, a antipatia era compreensível. Eles eram inimigos naturais. Como eles não poderiam se odiar? Mas a antipatia entre os criadores de vírus e antivírus não podia explicar totalmente a aversão mútua. O Dark Avenger foi provavelmente ferido pela dura crítica do Veselin ao seu vírus. Ao analisar as criações do Dark Avenger na revista Computador pra Você, o Veselin atacou o código, chamando-o de desleixado e apontando erros. Enquanto o resto do mundo, do vírus, pensava no Dark Avenger como uma divindade viral, o Veselin o retratou como um amador. O Dark Avenger atacou, revisando o Edge e inserindo uma nova string no código. Coprin, 1989, by Veselin Bonchev. O Dark Avenger estava tentando não apenas incriminar o Veselin, mas também frustrar seu software antivírus. Quando executado, a nova variante, posteriormente conhecida como Edge 2000, porque tem 2000 bytes, ele procurava nos arquivos o nome do Veselin, um sinal de que o computador estava executando seu software antivírus e então congelava o sistema. O Dark Avenger e o Veselin desenvolveram um relacionamento codependente. Cada um precisava do outro para obter notoriedade. Tanto que começaram a circular rumores de que o Dark Avenger e o Veselin Bonchev eram a mesma pessoa. Fofocas afirmaram que o Dark Avenger era um Skull Puppet do Veselin, uma identidade online enganosa. Muitos daqueles que não acreditaram nos rumores, no entanto, pensaram que o Veselin era desnecessariamente antagônico, insultando publicamente e provocando o Dark Avenger a atacar com uma raiva ainda maior. Como a criação do vírus de computador era um fenômeno relativamente novo, os cientistas sociais não haviam estudado os criadores de vírus. Então, relatos sensacionais da mídia geraram um estereótipo. O criador do vírus foi caracterizado por alguns como um sociopata mau, perverso, depravado, maníaco, terrorista, tecnopata, gênio enlouquecido. Aí a Sarah Gordon decidiu descobrir se esse estereótipo era verdadeiro. A Sarah ficou chocada quando o Dark Avenger dedicou seu vírus de demonstração anexado ao mecanismo de mutação para ela. Ela estendeu a mão para ele, mas recebeu uma resposta desdenhosa encaminhada por um intermediário. Você deveria consultar um médico. Mulheres normais não gastam seu tempo falando sobre vírus de computador. Implacável, ela redigiu laboriosamente uma mensagem em búlgaro, perguntando ao Dark Avenger se ele responderia algumas perguntas. Ela o passou para um pesquisador de segurança americano que mantinha um contato regular com ele, e ele respondeu rapidamente. Logo, eles estavam se correspondendo pela internet. A Sarah e o Dark Avenger se comunicaram por 5 meses. Ela nunca tornou essas mensagens públicas, exceto em trechos que publicou em 1993 com a permissão do Dark Avenger. Esses trechos são reveladores. Eles mostram que o Dark Avenger expressou remorso por seu comportamento e considerou as consequências morais de suas ações. Eles também mostraram que ele era beligerante, ressentido, propenso a culpar suas vítimas. A principal área de questionamento da Sarah era a respeito da motivação. Por que o Dark Avenger escreveu vírus destrutivos? E por que ele parecia tão despreocupado com o dano que estava causando?
A Sarah Gordon, em um dos bate-papos entre eles, ela perguntou assim: há algum tempo atrás, no eco do vírus Fidonet, quando lhe disseram que um de seus vírus era responsável pelo falecimento de milhares de pessoas, você respondeu com uma obscenidade. Vamos supor, por enquanto, que essa história seja verdadeira. Diga-me, se um de seus vírus fosse usado por outra pessoa para causar um incidente trágico, como você realmente se sentiria? Aí ele respondeu: eu sinto muito por isso, eu nunca quis causar incidentes trágicos. Eu nunca imaginei que esses vírus afetassem algo fora dos computadores. Eu usei as palavras desagradáveis porque as pessoas que me escreveram disseram algumas coisas muito desagradáveis para mim primeiro. A Sarah sabia que a notoriedade do Dark Avenger dependia de suas criações serem altamente contagiosas e destrutivas. O seu inimigo Veslin foi contratado para combater a epidemia de vírus que ele ajudou a iniciar. Reivindicar a ignorância simplesmente não era crível. Aí a Sarah perguntou assim: quer dizer que você não sabia que poderia haver consequências sérias dos vírus? Os computadores em seu país não afetam a vida e o sustento das pessoas? Aí ele respondeu: não, ou pelo menos naquela época não. Os PCs eram apenas alguns brinquedos muito caros que ninguém podia pagar. E ninguém sabia como usar. O ressentimento de classe surgiu várias vezes nas trocas entre os dois, e ele também culpou os usuários de computador pela pirataria de software. Os usuários inocentes seriam muito menos afetados se comprassem todo o software que usaram. O Dark Avenger admitiu gostar da fama e do poder. Ele adorava quando seus vírus chegavam aos programas ocidentais, e ele era temido e sua obra não podia ser ignorada. Ele também considerava seu vírus como extensões de sua identidade, partes dele que podiam escapar da triste Bulgária e explorar o mundo. Ele colocou assim: eu acho que a ideia de fazer um programa que viajasse sozinho e fosse a lugares que seu criador nunca poderia ir foi interessante para mim. O governo americano pode me impedir de ir para os Estados Unidos, mas não pode impedir meu vírus. Aí a Sarah fez outra pergunta: como você se sente sobre a destruição de dados? Ele respondeu: eu acho que não é certo destruir os dados de outra pessoa. E ela colocou: se você pensa assim, então por que colocou o código destrutivo em seus vírus? Aí ele respondeu assim: quanto ao primeiro vírus, a verdade é que eu não sabia mais o que colocar nele. Além disso, também foi para fazer as pessoas tentarem se livrar do vírus, não apenas deixá-lo viver. Naquela época, eu não achava que os dados nos PCs pudessem ter grande valor. As reações mais fortes do Dark Avenger, no entanto, foram reservadas ao Veslin. Ele colocou assim: aquela doninha pode ir para o Dark Avenger até insinuou que o Veslin era culpado pela fábrica de vírus búlgara. Seus artigos eram simples desafios para os criadores de vírus, encorajando-os a escrever mais. Além disso, eles foram um excelente guia sobre como escrevê-los para aqueles que queriam, mas não sabiam como. E aí a Sarah perguntou: de onde você tirou esse nome, Dark Avenger? Aí ele respondeu: eu realmente não entendi o nome. Quer dizer, eu não coloquei assim. Eu coloquei essas palavras no vírus e outra pessoa, em parênteses, ambos sabemos quem, o Veslin, disse que foi escrita pelo Dark Avenger. Ele é o único que me fez ser esse Dark Avenger. Eu não usei o nome até depois que ele me chamou assim. Essa frase em si veio de uma música antiga, de muito tempo atrás, e não de uma música do Iron Maiden, como algumas pessoas disseram. De muitas maneiras, suponho que você poderia dizer que ele fez o Dark Avenger. Bom, aí depois, o Dark Avenger leu na internet que a Sarah estava prestes a se casar. Então a correspondência deles ficou feia. O contato deles terminou logo após o casamento dela. 25 anos depois, em uma entrevista, Sarah falou assim: olha, eu acho que ele pode ter sido uma das pessoas mais gentis que conheci e uma das mais perigosas também. O perfil do Dark Avenger foi aumentado substancialmente por uma história de 1997, no qual o jornalista David Benham tentou rastrear o Dark Avenger. O David não descobriu a identidade dele, mas passou a suspeitar do operador de um sistema de quadros de avisos búlgaro que coletava vírus de computador na década de 1990. Nem ele, nem alguém que afirmava ser o Dark Avenger diriam se isso era verdade. Mas, ao que parece, houve uma chamada telefônica entre o David e o Dark Avenger. O David perguntou assim: o que você acha da Bulgária? E ele respondeu: eu odeio isso. Aí ele perguntou: o que você acha do Veslin Bonchev? E ele disse: ele é um idiota. E a Sarah Gordon? Ela é uma boa senhora. Aí, o David segurou o telefone perto do ouvido, através das amplas janelas do seu quarto de hotel, e ele olhou para o ambiente lá fora, a cidade espelhada abaixo, e ele perguntou assim: e o que você acha do Dark Avenger? Aí ele respondeu: eu não quero falar sobre ele, esse tempo já passou, está acabado
e não vou falar disso. Essas foram as suas respostas mais longas. O David contou que foi difícil falar com Dark Avenger, porque ele respondia sim ou não às perguntas e também demonstrava raiva e ameaçava parar de falar. Mas ele continuou ao telefone com David, e apesar de toda sua fúria, ele não desligaria primeiro. O David o fez. A verdadeira identidade do Dark Avenger permanece um mistério até hoje. É notável que alguém ou algum grupo possa causar estragos em uma escala global e permanecer anônimo, especialmente considerando que a Bulgária é um país pequeno, com uma cena de vírus íntima. A obscuridade do Dark Avenger foi um prenúncio do que estava por vir. Uma nova geração usaria o véu do anonimato para agir com total impunidade. E eles inundariam a emergente World Wide Web com novas espécies de malware autorreprodutível, muito mais destrutível do que qualquer coisa criada pelo Dark Avenger. Quem aí já teve experiência com vírus, levanta a mão. Pois é, eu não peguei, assim, eu já peguei um vírus uma vez do computador, e eu tava sentindo a presença dele, porque o computador, assim, tava ficando lento e tal. Resumindo, eu consegui resolver, graças a Deus eu não tive perdas, mas teve uma situação uma vez em que a minha irmã pegou um vírus horroroso. É um pesadelo, não gosto nem de lembrar. Foi uma situação tão ruim porque nós perdemos. Só pra vocês terem uma noção, esse canal aqui foi fundado no ano de 2019, janeiro de 2019. Então, eu só comecei os casos criminais em 2021. Mas em 2020 e em 2019, eu só trazia aqui conteúdos especificamente de assuntos com abordagem psicológica. Então era vídeo, se você procurar aqui no histórico do canal, você vai ver infantilismo, pensamentos intrusivos, coisas assim. O canal era muito pequeno, não tinha nem 1.000 inscritos, não era monetizado. E o que acontece? Quando chegou 2020, eu lembro que eu fiz um planejamento, eu elaborei vários temas e eu gravei vários vídeos em seguida para deixar já especificamente conteúdo pro ano todo pronto. Eu gravei tudo isso em alguns dias e tal, eu até estava fazendo isso num cenário diferente. E aí aconteceu o seguinte. Especificamente, a minha irmã pegou um vírus no computador e esse vírus destruiu tudo, absolutamente tudo. Todos os vídeos que eu havia gravado, alguns desses vídeos ela chegou até a editar, eles já estavam até salvos, só que ela ainda não havia subido para o YouTube. Então nós tivemos uma perda monstruosa. O que ela não tinha salvo em backup se foi com aquele vírus. Nós levamos a centenas de lugares para ver se alguém conseguia resgatar, salvar todo aquele material, mas infelizmente nós não conseguimos, né? Depois disso, obviamente, a minha irmã, assim, ficou muito mais cuidadosa, assim, no nível eu fiquei tão horrorizado que eu também, sabe? Porque eu realmente não achava que uma coisa assim poderia acontecer. E até era um vírus da Índia, uma coisa assim, porque eu lembro que aparecia um bloco de notas e eles exigiam pagamento lá, um absurdo. Sabe, foi muito triste, foi tão triste que eu fiquei tão decepcionado com a perda de todo o material que eu não voltei a gravar. Eu não voltei a gravar. Haviam alguns vídeos que, antes dessa gravação, eu já tinha um certo material acumulado. E esses vídeos estavam no YouTube, estavam programados. Então, eu ainda tinha conteúdo para 2 meses. Quando esses 2 meses finalizaram, eu não voltei a gravar. Eu fiquei muito decepcionado mesmo, fiquei entristecido na época. E o canal parou por um tempo. Eu retornei no ano de 2021, eu retornei ali um pouquinho antes do meio do ano, e eu não retornei com os casos criminais, eu voltei já com aquele tipo de tema que eu trabalhava antes. Eu já tinha um certo interesse de fazer casos criminais, assim, na verdade, logo, alguns meses depois que eu abri o canal, em 2019, eu já tinha me vindo a ideia de fazer, sabe, casos criminais e fazer análises psicológicas ao fim de cada caso, mas eu não levei isso pra frente na época porque, assim, eu estava em um processo de muita correria e eu realmente pensava, gente, eu acho que isso aí vai me dar muito trabalho, pesquisa e tal, e realmente dá muito trabalho. Então, assim, eu nem imaginava, assim, toda a logística que, aliás, era muito maior do que eu já estava acostumado, né? Porque os vídeos eram vídeos menores, vídeos que você não precisava colocar fotos nem nada. Então, assim, o processo de edição daqueles vídeos comparado a esses aqui é um abismo entre aqui e aqui. Então, assim, essa experiência foi uma experiência difícil e eu não sei
se você que está aí já teve um tipo de experiência como essa, de ter uma perda assim gigantesca, sabe? Às vezes pessoas que perdem o TCC, coisa assim que eu sei também que é desastroso. Mas eu imagino que ele simplesmente dizer que achava que os dados do PC não tinham valor, é um absurdo, é um tapa na cara e é uma afronta. É, é uma maldade sem tamanho. É engraçado até ele falando ali, de ridicularizando, e se as pessoas não quisessem pegar vírus, elas não procuravam material com programas que não são originais, essas coisas todas. Só que assim, os vírus hoje não estão só vindo desse tipo de download. Você às vezes, quem é que já abriu uma página normal e aí começa aquele tanto de propaganda assim na tela, clique aqui, não sei o que, isso às vezes te leva direto para um abismo, para um vírus gigantesco. Então, simplesmente os vírus hoje não estão apenas vindo desses lugares, de onde você pega ali um programa sem licença. Vem de e-mails, links dentro desses e-mails. Chega num ponto, assim, eu conheço pessoas aqui do YouTube que quando recebem algum tipo de e-mail de alguma empresa, elas nem clicam no link que tá ali. Elas preferem entrar no site da empresa e aí elas pegam o e-mail que estão lá ou o link que está lá porque elas não confiam, sabe? Pessoas que realmente têm muito medo de alguma coisa acontecer, e eu realmente acho que esse medo é muito válido, principalmente para quem já passou por uma experiência como essa que eu passei. Só que hoje nós vivemos em uma época em que muitos, se não a maioria dos crimes, envolvem um computador em algum momento. Psicólogos específicos realizaram um estudo uma vez, e eles sugerem que a mente de hackers é idêntica à de um ladrão ou um batedor de carteira. Principalmente com a principal ameaça de hackers hoje, malware, sendo informações e roubo de identidade, a principal diferença entre os dois crimes é que o roubo de identidade custa às vítimas mais de 50 bilhões de dólares por ano e pode destruir literalmente a vida das pessoas. Normalmente os hackers são divididos em white hats, que são vigilantes virtuais que gostam de consertar as coisas e resolver problemas para o bem maior da comunidade de computação e seus recursos. Depois nós temos os Black Hats, hackers mal intencionados apenas querendo poder e destruir coisas. E existem também os Grey Hats, que são ex-Black Hats reformados, que agora trabalham como consultores de segurança. Mas é claro que existem muitos tipos de hackers, incluindo hacktivistas, criadores de vírus, ex-funcionários atuais descontentes e até mesmo terroristas cibernéticos. E a lista é gigantesca. Só que para essas pessoas é muito mais fácil fazer o mal quando não estão lidando diretamente com ele ou não estão ali para ver as consequências, nem a totalidade dos danos. Estar de longe é conveniente para essas pessoas e é mais fácil emocionalmente para digerir e para deitar no travesseiro sem ter alguma culpa. Imagina um vírus que atinge um hospital. Pessoas que simplesmente podem realmente falecer porque os dados desapareceram. Isso é o que eu chamo de perversidade à distância. Eles fazem porque podem e porque querem, e não precisam de motivos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!